Queridos irmãos, o texto de hoje é: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse é um texto muito interessante porque mostra a história de um pai desesperado, um escriba, um homem da lei que conhecia a palavra, que via dentro da sinagoga, que copiava os textos sagrados. Esse homem que estava muito envolvido com a religião tinha um filho. E o texto diz que esse filho era possuído por um espírito imundo. Ele era um endemoniado. Ele era um jovem que tinha um problema. E o texto vai falar que tipo de problema esse jovem tinha. Então era uma situação bastante crítica na vida desse homem. O que esse homem fez? Procurou os discípulos de Jesus. Falou com os discípulos de Jesus: por favor, me ajudem. Meu filho está endemoniado. Um espírito pega esse menino desde a infância e ele joga esse menino na água, joga esse menino no chão. Oi, Francisco, tá aí a Ana, né? Tá aí minha mãe que também já encostou, que maravilha. Então é um texto seríssimo que aflige muitas pessoas. Muita gente acha que não existe demônio, que não existe possessão. A Bíblia é clara, fala sobre esse assunto. Jesus está lidando aqui num caso específico. Tem outros casos. A Bíblia fala que Jesus expulsou muitos endemoniados, muitos espíritos imundos. Então, o espírito imundo, o demônio, o diabo que entra no corpo das pessoas, isso é muito importante. Olha a Egla aí também, um abração, Ricardo, lá de Ribeirão. Gente, vejam, existe, é uma coisa real e palpável. E eu vou explicar qual que é a característica principal do demônio quando ele entra numa pessoa e ele toma posse da pessoa. Qual que é a característica principal? Essa pessoa perde a consciência, não sabe do que está acontecendo. Quando o demônio sai daquele corpo, essa pessoa não tem mais consciência do que fez. O que aconteceu? O que eu fiz? Ganha uma força excepcional. Ele começa a agir como fora de si. Olha o Lauro também, meu irmão Lauro, que maravilha. Então veja, esse endemoniado, ele perde a capacidade de controle do próprio corpo e um espírito imundo entra nele. Boa noite, Sônia. Um espírito imundo entra nele. Ele perde a consciência e esse espírito assume o controle do seu corpo. Ele perde a consciência de tal forma que quando ele sai daquele trânsito, daquele momento, quando ele sai daquela situação, ele simplesmente pergunta o que aconteceu. É como se estivesse num sonho, né? Como se estivesse dormindo, não se lembra mais do que estava acontecendo. Então isso é muito importante quando a gente entende que estamos lidando com um demônio. E é o que Jesus estava falando ali. Jesus está falando que aquele menino era um endemoniado. E ele vai então lidar com esse assunto dessa forma. Isso é muito importante, que a gente entenda o que está acontecendo. Olha o que o texto diz. Esse escriba, ele se aproxima dos discípulos de Jesus e pede: por favor, livra o meu filho desse espírito maligno. Ele o tornava mudo. Olha o que o texto diz. É um espírito mudo e ele apanha, onde quer que ele esteja, ele o apanha, lança-o por terra. Estamos em Marcos capítulo 9, desculpe se eu não falei o texto. Marcos capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 29. Mas o nosso texto de hoje é o versículo 24. Então ele diz assim: esse espírito mudo pega o meu filho, onde ele estiver, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Logo em seguida ele vai explicar para Jesus o que acontece ainda mais. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Olha que interessante, era o que o filho dele sofria. Um espírito maligno estava tomando conta daquele corpo. E leva esse moço para os discípulos e os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio, não tem força. Não tem poder para dar uma ordem, um comando e expulsar aquele demônio daquele moço.
Aí o que eles fazem? Levam esse moço para Jesus, porque estava tendo aquela discussão entre os escribas e os discípulos de Jesus, e Jesus aparece. A hora que Jesus aparece, todo mundo largou os discípulos e foi até Jesus. Os teus discípulos não conseguiram fazer. Temos muitos textos para falar sobre esse assunto, mas hoje vamos nos concentrar nesse aqui, tá? Tem um texto muito interessante quando Paulo também expulsa o demônio de uma jovem endemoniada que estava lá falando coisas, adivinhando, porque muitos desses espíritos também usam o dom de adivinhação, porque conhecem muita coisa e usam, e ela ficava falando coisas enquanto Paulo falava, e Paulo, depois de 4 dias pregando e sendo incomodado por essa moça, ele expulsou aquele espírito adivinhador daquela moça. É muito interessante, né? A atitude de Paulo em relação a eles. Um outro espírito estava no corpo de uma pessoa, os discípulos tentaram, os judeus tentaram, e esse endemoniado avançou sobre eles, os machucou, né? E Jesus expulsou. Então, tem vários aspectos, mas eu quero vincular nossa palavra a esse texto, a essa experiência desse pai, escriba, religioso, pessoa que trabalhava na sinagoga, que escrevia aqueles textos, reproduzia os textos da Torá, quer dizer, era uma pessoa extremamente letrada, extremamente conhecedora da palavra, e ela não conseguia, então, ajudar o filho. Aí o que ele faz? Leva para os discípulos também não conseguem, levam para Jesus e Jesus dá um jeito na situação. E é isso que nós vamos ver aqui. Mas esse pai tem uma expressão muito interessante. Ele usa dessa expressão, se podes, Senhor, se podes, ajuda-me. E Jesus fala, se podes? Você está duvidando se podes? Versículo, olha aqui, versículo 22. Se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Então aí que vem a questão da fé para exercer autoridade sobre demônios. E essa fé está em mim, está em você. Você que ama Jesus, que crê na palavra de Deus, você precisa entender que a fé autêntica está em nós e nós podemos exercer poder sobre demônios. Se você ler Mateus capítulo 7, vai falar de pessoas que expeliram demônios também, mas que não eram filhos de Deus, usavam o nome de Jesus para fazer essas coisas, porque o nome de Jesus tem poder. É muito interessante estudar esse assunto, né? Muitas pessoas têm dúvida. Tô vendo o Gustavo aqui, Gustavo. Forte abraço, meu irmão. A Sônia Fortini, a Claudete. Deus abençoe vocês, gente. Hoje não pude compartilhar o link da nossa live, porque não consegui achar no meu Facebook aonde colher o link de hoje. Então, olha a Daniela aí também. Deus abençoe, Dani. Deus abençoe você. Então, vejam, gente. É um texto bastante interessante, porque Jesus dialoga com aqueles discípulos, dialoga com aqueles escribas, e ali então ele expulsa aquele demônio. Então esse é o texto de hoje. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo da palavra, que você possa ficar atento, quem sabe você vai aprender alguma coisa hoje, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, ensina-nos a viver na Tua presença, fala ao nosso coração, ensina-nos, Senhor, a verdadeira fé, a fé autêntica, que tem autoridade, que tem poder, que exerce autoridade sobre o mundo espiritual. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nessa hora. Ensina-nos, Senhor, que possamos extrair deste texto uma lição preciosa para a nossa vida. Te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Muito bem. Então o tema hoje é esse. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Uma frase parece completamente contraditória. Como é que uma pessoa diz para Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé? Hein, Dani, como é que é? Eu creio, mas não tenho fé.
Que interessante. É um texto que parece muito ruim, muito difícil, muito confuso e até uma contradição bíblica, mas não é. E é por isso que eu quero explicar melhor essa expressão. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus, confrontado com aquela realidade, diz assim, olha que interessante, o que está acontecendo? Os seus discípulos tentaram e não conseguiram. Aí Jesus, no versículo 19, diz assim, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Que sofrimento conviver com gente que não crê. Jesus está usando essa expressão para se referir aos discípulos, aos próprios seguidores de Jesus. Claro, tem aqueles judeus escribas que, poderíamos dizer, por natureza, por definição, não teriam essa convivência com espíritos malignos e não sabiam direito o que fazer. Mas os discípulos de Jesus, que já tinham visto Jesus operar milagres, já tinham visto Jesus expulsar demônios, deveriam ter, no mínimo, condição de fazer a mesma coisa. E por isso que eles foram aos discípulos. Mas quando Jesus se depara diante daquela situação de impotência de seus discípulos, da sua falta de fé, Jesus fala isso. Ó geração incrédula, vocês, meus discípulos, não estão crendo da maneira certa. Até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Trazei-mo, tragam o moço para aqui. E aí então ele entra em diálogo com o pai para explicar, para entender o que está acontecendo. Mas quando esse moço se aproxima de Jesus, o espírito maligno se manifesta, aquele demônio se manifesta. Diz assim, trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando, saía espuma da boca, cuspe da boca. Aí ele estava assim, se revolvendo no chão, grunhindo, rangendo os dentes, e assim ele se ali inconsciente, completamente tomado por aquele demônio. E ele está na presença de Jesus. E Jesus então pergunta ao pai do menino, o menino assim, o menino daquela forma, no chão, e ele pergunta para o pai, há quanto tempo isso lhe sucede? E o texto diz, desde a infância, o que pode nos dizer, nos ensinar, que uma criança pode estar endemoniada. Uma criança também pode ser endemoniada, ser possuída por espírito maligno. Muitas vezes, desde a infância, esse espírito o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui está a questão da compaixão. Você precisa ter consciência do que você pode em nome do Senhor Jesus, até por uma questão de compaixão, porque imagine esse pai com essa situação dentro de casa, esse menino sendo possuído, sendo jogado no chão, muitos quebram as coisas, muitos avançam nas pessoas, demônios, eles tomam o controle do corpo, o corpo adquire uma força sobrenatural, fazem coisas que a gente nem imagina o que seria possível fazer, e até para uma criança é difícil de segurar, Então tem todo um contexto que Jesus estava agora enfrentando, e ele pergunta para esse pai como é que acontece. No caso dele, ele dá essa explicação, desde criança está acontecendo isso, esse meu filho precisa ter uma solução. Então ele diz para Jesus, olha, já tentei com seus discípulos, já tentei com outros exorcistas, agora estou chegando a ti. Se tu podes, tem compaixão de nós e livra o nosso filho destas coisas. E aí Jesus vem, se podes, né? Se podes. Uma dúvida sendo lançada, se podes, tudo é possível ao que crê. Geração incrédula, geração que não crê. E Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então o problema aqui é a questão da fé. A fé dos discípulos, a fé dos escribas, a fé de Jesus, a fé do Pai.
Então, Jesus fala isso para o pai, e o pai do menino exclamou com lágrimas, diz o texto, no versículo 24. Olha a afirmação do pai: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Agora eu pergunto, como é que alguém pode afirmar que crê? Jesus diz que as pessoas não estão crendo, há um incrédulo aqui, o pai diz que crê, mas diz também, ao mesmo tempo, na mesma frase, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, como é que você vai entender o termo fé? Isso é que é importante, porque eu quero dizer para vocês, existem 3 níveis de fé. 3 níveis na Bíblia. Se você estudar a palavra de Deus, você vai entender. O primeiro nível de fé é a fé do conhecimento. Lá no livro de Judas, o texto diz assim: eu queria falar sobre a nossa comum salvação, mas preferi discorrer sobre a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O Adolfo Legnari aqui também, a Cléria, né? Lauro, Deus abençoe vocês, queridos. Vejam, então o texto diz: eu queria falar sobre a nossa comum salvação, mas resolvi falar sobre a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele está falando aqui de um corpo doutrinário, de algumas verdades, algumas afirmações bíblicas. A nossa doutrina, o nosso ensino é o conhecimento. O que faltava nos escribas era conhecimento. O que faltava no pai era conhecimento. Mas eles tinham, e nos discípulos também, um conhecimento profundo do assunto. Mas eles tinham algum conhecimento porque eles foram a Jesus, falaram de Jesus, tinham um contato com Jesus, esperavam que Jesus fizesse alguma coisa. Então, algum conhecimento ele tinha. A Bíblia fala sobre esse conhecimento como fé. Eu, quando estudo a Bíblia, quando estudo a palavra, quando eu conheço a palavra, eu posso agir contra os demônios dentro de um conhecimento bíblico. Isso é muito importante. Se você estudar, por exemplo, a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, você vai ver que todas as tentações do diabo contra Jesus foram rebatidas com textos bíblicos. A última delas, olha, eu te darei o mundo inteiro se você prostrado me adorar. E Jesus falou assim, olha, só a Deus darás culto. Você não poderá adorar nada, mas não vou adorar você. Olha, se Jesus adorasse o diabo, ele teria perdido completamente a sua missão. Ele teria pecado, caído em pecado. Deus não admite que você adore outro ser, outra coisa, outra pessoa, a não ser Jesus. Esse é o nosso Deus para sempre. Então Jesus usa um texto bíblico para combater o diabo. É assim que nós devemos fazer. Temos que conhecer a palavra. Pessoas que não estudam a palavra, que não leem a Bíblia, que não conhecem o que a Bíblia ensina, estão completamente desarmadas. A Bíblia fala que a palavra é a espada de Deus. É com ela que nós lutamos, é com ela que nós confrontamos as tentações. Então nós temos que ter conhecimento, que é uma espécie de fé. É uma fé pequena, é uma fé limitada, é uma fé inicial, fundante, é aquela que está na nossa vida para nos instruir, porque eu tenho conhecimento da verdade. Mas ela não é suficiente. Olha a Cristina aí também, a Silvia, Deus abençoe vocês, gente. Um grande abraço. Vejam, o que a Bíblia nos ensina? Que a fé, em primeiro plano, ela é insuficiente, mas ela é necessária. Eu preciso saber das verdades espirituais. Eu preciso conhecer as realidades espirituais. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, o pensamento de Deus. Eu preciso dominar aqueles ensinos básicos da palavra de Deus. Então, se eu não sei, a minha fé é pequena, porque a minha concepção do que Deus é, do que Deus faz, do que Deus pode, é muito pequena. Então, eu, em primeiro lugar, preciso me dedicar ao conhecimento. É importante que eu conheça a verdade. Então, em primeiro lugar,
A Bíblia trata a fé como uma base de conhecimento, um banco de dados. E é importante que nós tenhamos esse conhecimento, porque sem esse conhecimento, nem o entendimento do que é um endemoniado eu terei. Eu preciso ter essa base. Mas essa base não é suficiente. Se você ler Tiago capítulo 2, vai falar: sabes tu que Deus é um só? Tá vendo? A unidade de Deus. Você sabe, tem conhecimento de que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios sabem que Deus é um só. Deus dá essa fé de conhecimento para nós quando nós buscamos esse conhecimento na palavra, ouvindo. Estou aqui transmitindo conhecimento para você, falando da palavra de Deus, certo? E os demônios também estudam a Bíblia, porque o Satanás, quando foi para Jesus, ele usou a Bíblia para tentar Jesus, mas Jesus usou a Bíblia também para levá-lo, para refutar as suas acusações. Então o texto de Tiago fala assim: sabes, conheces tu que Deus é um só? Fazes bem, ótimo, é uma base da nossa fé, o conhecimento verdadeiro, a fé como conhecimento. Mas essa fé não é suficiente, porque os próprios demônios creem e tremem. Eles sabem que Deus é um só e tremem porque Deus é um só, respeitam a Deus. Tá vendo? Mas não é suficiente. Essa é uma fé que até um demônio pode ter. O conhecimento da verdade, o conhecimento de Jesus. Os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus que estava ali? Sim. Os demônios tentaram Jesus para desviá-lo da sua missão? Sim. Então, a fé como conhecimento é um passo necessário, mas é um passo básico. Em segundo lugar, nós temos uma segunda situação, é quando eu creio como concordância. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem, concordam e tremem. Porque se eles não concordassem que Deus era um só, eles teriam apenas o conhecimento do ensino vazio do cristianismo, mas eles não tremeriam, não temeriam nada, porque aquilo era simplesmente uma mentira, certo? Mas não! O segundo passo mais profundo da fé é quando você primeiro conhece a verdade e em segundo, quando você concorda com ela. A Bíblia, por exemplo, fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você tem que entender isso e tem que concordar com isso. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o perdido. Você tem que entender isso, tem que ver, conhecer e depois concordar. Sou pecador, Jesus veio ao mundo. Eu concordo que eu preciso de salvação. Então o primeiro passo é saber. O segundo passo da fé é concordar. E o diabo também crê e também concorda. Mas o diabo não é salvo. O diabo já tem um lugar destinado para ele, um lugar final para ele ser lançado, que é o lago que arde com fogo e enxofre, né? Uma linguagem figurada sobre o que vai acontecer para aqueles que rejeitam a Jesus. Então o segundo passo é concordar. Sim, Senhor, eu sou pecador, preciso de salvação, eu preciso entregar a minha vida a Ti, eu preciso ler mais a Tua palavra, eu preciso orar mais, preciso Te buscar mais, preciso ir numa igreja, preciso buscar a verdade, preciso ter uma vida mais profunda ao Teu lado. Mas isso não é suficiente, porque eu posso saber, concordar e não dar o passo definitivo, que é confiar. Eu preciso entregar definitivamente minha vida a essa verdade. Eu preciso saber dessa verdade, é o primeiro nível de fé. Eu preciso concordar com essa verdade, é um segundo nível de fé, porque muitos estudam a palavra sem crer em nada, para achar contradições. Hoje mesmo eu estava conversando com alguém que diz assim, ele conhece muito a Bíblia, mas fica achando defeitos, lê para achar erros na Bíblia. Então ele não crê, ele estuda apenas, ele não concorda, ele não aceita aquilo. Ele está apenas buscando para brigar, para discutir, para
desacreditar ou desconstruir a Bíblia. Então, o primeiro nível é conhecer. O segundo nível, concordar. Sim, eu preciso, como os demônios sabem, eu preciso, e eles concordam, preciso entregar a minha vida a Jesus. Mas qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é a confiança. É quando eu de fato entrego. Eu gosto muito de uma historinha de um equilibrista que foi atravessar as cataratas do Niágara, lá entre o Canadá e os Estados Unidos, uma distância enorme, mais de 100 metros, e ele então marcou o dia e disse que atravessaria de um lado para o outro num cabo de aço em cima daquelas cataratas. E juntou gente dos dois lados, banda e tal, aplausos, e ele então falou: vocês acreditam? Acreditamos. Então ele pegou e foi para um lado e foi para o outro, aplausos. Aí depois, quem daqui acredita que eu posso levar alguém nesse mesmo trajeto, neste cabo de aço, numa carriola? E todos aplaudiram. Sim, o senhor pode. Aí ele levanta e fala assim: então me dê um voluntário, eu preciso de um voluntário que entre na carriola. E uma senhora se ofereceu. Os outros sabiam que ele tinha habilidade, concordavam que ele tinha habilidade, mas não confiavam nele, porque ninguém quis entrar na carriola. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é o terceiro passo da fé, que é a confiança. E aí nós chegamos aqui nesse homem. Por que ele poderia dizer: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé? Por que ele poderia dizer isso? Ele poderia dizer isso porque ele estava operando nos dois primeiros níveis. Ele sabia que Jesus podia curar, porque Jesus já tinha curado muitas pessoas, já tinha expelido muitos demônios. Ele concordava que Jesus tinha essa capacidade, tanto é que foi até Jesus e apresentou seu filho aos discípulos primeiro e depois para o próprio Jesus. Mas chegou um momento em que Jesus pergunta para ele se ele crê. E ele diz: creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu concordo que o Senhor pode, mas eu não tenho essa confiança absoluta no Senhor. Olha que interessante. Então é fácil de entender o texto agora. Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu até concordo que o Senhor pode, mas no meu coração, no fundo do meu coração, eu não tenho plena confiança. Ajuda-me. Olha que bonito. E nessa hora, Jesus, vendo o tumulto, muita gente se aproximando, Jesus dá uma palavra, um comando, uma ordem. Olha aqui, versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria para ele, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, olha o que aconteceu, o jovem, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Então o demônio deu um grito de ódio, de raiva, saiu daquele moço que desde criança ele possuía, saiu deixando aquele menino como se estivesse morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? E Jesus diz: esta casta de demônios não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Não é que ele iria parar e se deslocar para jejuar e orar antes. Não, ele já estava em oração, ele já estava em jejum. Era um homem que vivia na presença de Deus. Era Jesus, o próprio Deus, em plena comunhão com o Pai. Então ele estava preparado. Se eu e você estivermos preparados, vivendo na presença de Deus, tendo plena consciência da direção, da bênção de Deus na nossa vida, não interessa o momento, aonde você chegar. Se uma pessoa endemoniada estiver ali, em nome de Jesus,
você pode dar uma ordem e aquele espírito sai. Sai porque ele está sujeito ao nome de Jesus. Essa é a instrução de Jesus. Pode exercer a tua autoridade em nome de Jesus. Então veja, em primeiro lugar, saber que Deus expulsa demônios é uma coisa. Se em segundo lugar, concordar que ele expulsa demônios é outra coisa, um pouco mais profunda. Mas confiar que o espírito vai sair em nome de Jesus, porque Jesus tem autoridade sobre aquele demônio, aí é o terceiro passo. É a confiança no Senhor. E é essa confiança que vai dar para você poder para exercer autoridade sobre espíritos malignos, como Jesus falou para os seus discípulos. Em nome de Jesus, eu te ordeno, sai. Interessante como Deus age na nossa vida. 3 níveis de fé. Entenderam por que aquele pai podia dizer, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé? Não há contradição. Ele estava apenas dizendo, eu sei que o Senhor pode, eu concordo que o Senhor pode, mas no meu coração falta aquela convicção, aquela confiança necessária para descansar na tua providência. E Jesus naquela hora exerceu a sua autoridade e depois ensinou os discípulos. Vocês precisam estar em comunhão com Deus, precisam estar em comunhão comigo, precisam estar em oração, precisam estar vivendo com Deus, porque quando você está na presença de Deus, a autoridade de Deus reveste o seu coração e pela sua boca, por proferir o nome de Jesus, aquele demônio se sujeita a Jesus, porque faltou nos seus discípulos e nos escribas a confiança, a total confiança no Senhor Jesus. Isso é importante que você tenha, que eu tenha, para que na hora da provação possamos então exercer a autoridade como Deus quer que façamos. Nós precisamos fazer isso, viver em confiança, em fé verdadeira, fé profunda, fé autêntica no Senhor Jesus. Deus age na nossa vida, Deus faz a sua obra na nossa vida. Você precisa crer, confiar, entregar a sua vida a Jesus, estar totalmente comprometido com o reino de Jesus, não se deixando levar de um lado para o outro. Entregue a sua vida a Jesus, confie apesar do medo, dependa apesar da instabilidade, descanse apesar da dor. Deus te chama para crer, ser crente de fato, não um mero conhecedor das verdades, não alguém que apenas concorda com essas verdades, mas alguém que entrega a sua vida de corpo e alma para as palavras, para as verdades que Deus nos ensina. Viva na presença de Deus, faça a vontade de Deus, busque a presença de Deus. Se você hoje está longe do Senhor, diga, Senhor, hoje eu quero crer, entregar a minha vida a Ti, custe o que custar. Senhor, eu creio, mas talvez eu ainda tenho medo. Senhor, eu creio, mas talvez eu esteja oscilando. Senhor, eu creio, mas ainda eu duvido. É a hora de você mudar esse jogo. É a hora de você falar para Jesus, eu creio e estou com o Senhor. Entrego a minha vida a Ti, porque eu confio em Ti. Eu não apenas sei, não apenas concordo, eu confio no Senhor Jesus. E é nessa confiança que eu vou viver para enfrentar os desafios da minha vida espiritual. Deus está conosco, Deus nos ama, Deus nos abençoa. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confie nele e o mais ele fará. Deixe ele dirigir a sua vida. Estou vendo aqui o meu querido amigo Du, está aqui, o Edu Bastos, Deus te abençoe. Estou vendo aqui a Elaine Monteiro, Deus abençoe vocês. Ana Lúcia Consulim, Deus abençoe vocês. Thelma, lá de Recife, Thelma, Deus te abençoe. Como Deus é maravilhoso. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Não me canso de falar. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Até hoje, Senhor, eu ouvi falar de Ti. Então eu tenho conhecimento de Ti.
Até hoje, Senhor, eu até concordava com os outros que estavam na tua presença, experimentando a tua presença. Eu concordava com isso, mas nunca entreguei a minha vida a isso. Então hoje eu quero entregar o meu coração a Jesus. Eu quero colocar minha vida aos teus pés, colocar os meus problemas, minhas angústias, meu futuro, minha saúde, meu emprego, a minha maneira de viver. Senhor, estou aqui diante de ti. Eu entrego a minha vida a ti, confiando no Senhor de todo o meu coração. Amém? Entregue a sua vida a Jesus. Vamos orar, vamos confiar nossa vida a Jesus nessa hora. Se você ainda nunca entregou sua vida a Jesus, faça isso. Olha o Emilson aqui, a Luzia Sati está aqui também. Que bacana. Emilson, meu querido, lá de Niterói, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Crente maravilhoso, meu amigo desde Natal. Mantemos contato todos os dias. Que Deus o abençoe, Emilson. Vamos colocar os nossos corações diante de Deus e encerrar com uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, te adoramos porque o Senhor está conosco. O Senhor nos ama. O Senhor tem um plano para a nossa vida. Queremos entregar, não apenas saber, nem somente concordar com as tuas verdades, mas nós queremos confiar em ti. Confiar totalmente no Senhor, entregar, descansar a nossa vida nos teus braços, deixar o Senhor dirigir a nossa vida. Nenhum medo, nenhuma vergonha, estamos totalmente nas tuas mãos. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos na nossa falta de fé, ensina-nos a confiar em ti, pois te suplicamos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos então cantar o Amém Tríplice para encerrar esse nosso momento juntos? Amém, amém, amém. Queridos, por favor, compartilhem essa live no seu Facebook, para que outras pessoas possam ter contato, e nas redes sociais. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês, foi uma alegria ter vocês aqui. Estou vendo a Thelma, estou vendo a Luzia, estou vendo aqui o Emilson, a Ana Lúcia, o Ricardo, meu primo, a Daniela. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria muito grande passar essas quintas-feiras aqui, meia hora, estudando a palavra com vocês. Forte abraço, Sônia. Tá aqui a Cida Zilli, né? Que bacana, Lauro. Deus abençoe a todos vocês, viu, queridos? É uma grande alegria compartilhar a palavra de Deus. Dona Clélia, né? Mãe do meu amigo Ivan. Deus abençoe a todos vocês. Multipliquem essa palavra, que muitos tenham conhecimento da palavra de Deus e confiem totalmente no Senhor Jesus. Amém? Forte abraço, queridos. Tenham um ótimo fim de semana.